E o nosso capítulo de hoje, quer dizer, que vamos começar hoje, é o 17. A primeira passagem tem o subtítulo de Ensino e Obediência. Ensino e obediência. E no versículo 1 do capítulo 17, temos Jesus, conforme diz Lucas. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível não vir os escândalos. Todavia, ai daquele por quem vêm os escândalos. Bom, já aqui nesse início, nós já podemos fazer o link com a nossa página inicial, com a nossa mensagem. Por que os escândalos têm que vir e o que são os escândalos? Os escândalos são o resultado do mal moral. Aquilo que nós dissemos antes das consequências das nossas más escolhas, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Essa consequência é um escândalo. Okay? Então, esse é o sentido moral do termo escândalo. Que é realmente algo que... O que acontece com o escândalo? Ficamos pasmos, não é? Quando certas coisas acontecem. Muitas dessas coisas que acontecem e nos deixam pasmos, ficamos por vezes a pensar assim, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Isso é um absurdo, isto é uma coisa horrível, não deveria estar acontecendo. É um escândalo. E ele há de vir. Por quê? Porque Deus é bom, mas Deus é justo. Ou seja, respondemos pela escolha. Escolhemos bem, consequência positiva, é o que todos queremos para nós, mas escolhendo mal, a consequência será igualmente difícil, desafiadora, por vezes, dolorosa, dependendo do que escolhemos mal, não é? Mas acontece, como ele bem nos diz aqui, Jesus, que este escândalo vai vir por algum meio. Aquele que assumir ser o móvel do escândalo, vamos imaginar, em algum momento no meu passado espiritual eu usei mal a confiança que me foi depositada e traí a confiança de alguém. E essa pessoa, vamos imaginar que tenha sido mesmo não de propósito para prejudicar, mas falamos, né? Palavra, o vento leva, vai cair em quem? Ou mesmo que seja proposital e quiséssemos prejudicar, não vamos esquecer que estamos falando do nosso eu do passado, menos evangelizado do que estamos hoje. Assim como no futuro, já estaremos não fazendo coisas que ainda fazemos e não gostaríamos de fazer. Mas ainda fazemos. Então, a situação chega, não é? Mas chega por alguém que, se for nesse caso da maledicência, de uma calúnia, pode ser exatamente esse tal de cão selvagem. Vai ser o móvel do escândalo. Através dele, o escândalo se dará. Mas é como se nós estivéssemos com uma nota promissória, uma dívida, certo? E aí chega alguém e faz aquilo que fizemos lá atrás, nós passamos a sentir o amargo de quem sofreu o que fizemos, e essa pessoa que promove para nós essa prova difícil, que é a expiação, ela resgata a nossa nota promissória. A dívida passa a ser dela. Mas e se não tiver ninguém? É uma boa pergunta. E se não tiver ninguém para ser um móvel do escândalo que eu preciso passar? Corremos esse risco? O que acham? Diz lá, Roberta, corremos? No planeta Terra? Vai acontecer da gente não achar ninguém? É o que não falta, né? É uma prova também para a pessoa resistir à vontade de fazer aquilo. É uma prova. Se ela resistir, muito bem. Mas logo virá outro que não resiste. Que é ser humano do planeta Terra. Mundo de provas e expiações. Imperfeição. Não somos bons ainda. E nesse estado de imperfeição, a imperfeição ainda nos domina. Ou seja, muitas vezes naquele arrastamento, se não estivermos o quê? Vigilantes e em oração. Não precisamos nos deixar levar pelo arrastamento, mas precisamos estar preparados para ele, porque senão ele nos pega
Quando veio, já foi. Sabe aquela coisa? Ai, fiz. Ai, falei. Ai, não era para... Então, temos que estar vigilantes. É possível resistir? É possível resistir. E aí seremos vitoriosos. Que bom. Não cairemos nisso. Alguém cairá. E lá acontecerá o escândalo de alguém que virá com uma expiação de algo do passado. Então, dentro deste contexto, Jesus, que é o governador do planeta Terra, governador deste mundo de provas e expiações, que nos vê como suas ovelhas, ele é o nosso pastor, nós somos seus pequeninos. Mas tem aqueles pequeninos que não são muito bacanas, não são muito legais, né? E não fazem coisas legais para os coleguinhas. Então, como disse a mensagem inicial, no final diz: contudo, o recurso de domesticação desses corações endurecidos procede originalmente de Deus. Então, esse processo de planejamento reencarnatório, onde são planejadas as nossas provas, as nossas expiações, tudo isso é muito bem preparado, ok? Vejamos então, mas antes vamos dar aqui as boas-vindas. Minha querida Helenice, seja bem-vinda. Minha querida Rita, seja bem-vinda. Vejamos então a continuação da fala de Jesus. Repetindo aqui, é impossível não vir os escândalos, todavia, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Versículo 2 nos diz, Jesus, é mais vantajoso para ele se uma pedra, aquele que se coloca numa situação de ser o agente desse escândalo, seria mais vantajoso, em vez de ser o agente desse escândalo, porque se ele for, o que vai acontecer? Virá a consequência. Será doce? Não, será amarga. Por isso ele diz que é mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor do seu pescoço. Uma pedra de moinho, ela é redonda com um buraco no meio, ok? Então é como se botássemos a pedra com o buraco no meio aqui em volta do pescoço, ok? Ela vai apoiar aqui nos ombros. Vamos combinar que é alguma coisa bem pesada, difícil de levar, de carregar, de suportar. Por isso ele diz, é mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor do seu pescoço e ter sido atirada ao mar do que escandalizar um só destes pequeninos. De novo nos traz a ideia do cão selvagem. Nós podemos ter tendências, nosso lado cão selvagem, quem não, quem nunca. Mas, definição do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Ou seja, vou ter meu lado cão selvagem. Cabe, no entanto, a mim contê-lo. Meu lado egoísta, meu lado orgulhoso, meu lado ganancioso, meu lado vaidoso, meu lado... contê-lo. Esforço em conter. Na definição nem há o definitivamente conseguir conter. Mas é preciso esforçarmos-nos para isso. Ok? Deus colocará em conta, vendo que tudo que a gente tinha para conter, nós utilizamos para conter. Não vamos sair santos. Essa contenção não é uma contenção de um espírito bom. Vamos tentar fazer o nosso melhor. E só Deus pode ver no nosso coração se realmente fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Por isso devemos evitar de julgar o outro. Porque geralmente julgamos o outro por nós, não é mesmo? E podemos ser severos dizendo, mentira, fez esforço nenhum, imagina. Como é que eu posso saber disso? Eu estou dentro do coração da pessoinha. Então é importante deixarmos isso para quem? Para Deus. Vamos evitar esse tipo de avaliação que ela é. Ela é inútil, ela tem uma enorme, gigante tendência a ser injusta. E aí nós estamos nos comprometendo pelo nosso pensamento, se não pelo verbo, porque muitas vezes isso pode ser numa conversa, e aí cairemos na maledicência.
E aí, olha a responsabilidade que Jesus coloca no mal que podemos fazer a alguém. No versículo 3, ele nos diz: acautelai-vos. Cuidado. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes retornar a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E isto é difícil, não é? Não é difícil? É interessante, estávamos a dizer, só Deus pode ver o coração, não pode? O quanto ele está arrependido. Está nada, está sim, está ou não está, eu não posso ver isso. Só quem pode ver isso é quem? É Deus. Deus é o único que pode. Jesus está dizendo para que nós não julguemos. A pessoa está se declarando arrependida. O que não quer dizer que vamos fazer, ele mesmo disse também, manso como a pomba, prudente como a serpente. Ou seja, a pessoa fez 1, 2, 3, peraí. Não fecho o meu coração, mas também não me mantenho muito próximo, não é? Salvaguardado. Isto é importante, este é o cuidado. Mais observando mais, sendo mais cauteloso, mas não virando as costas. Orando, muitas vezes, podemos chegar ao momento de ser mais firmes. O que não quer dizer que nós vá passear no bosque. Eu não quero mais saber dessa pessoa. E não oramos por ela. Não é mesmo? Então, muitas vezes, o perdão, Jesus não está dizendo para abrirmos a porta da casa, está? Ele disse isso? Não. Ele disse para nós perdoarmos. Perdoarmos. Isso quer dizer não guardar ressentimento. A pessoa está errando, se diz arrependido, ok, tudo bem e tal. Nos mantemos salvaguardados, mas nosso coração, entregando o nosso irmão a Deus, em prece por ele. Primeiro, ele está sentindo uma grande dificuldade em seguir um bom caminho. Não é? Será que nós já tivemos isso no passado? Esse momento de termos dificuldade em seguir o bom caminho? Será que teve um coração que teve paciência conosco? Muito interessante, não é? Porque às vezes podemos não querer fazer isso. E aí a providência divina, de uma forma mesmo... não tem outra palavra aqui, providencial, mas ok. Perfeita. Coloca esse coração, ou um desses corações, dentro da nossa casa. Um filho. Eu perdoar de jeito nenhum. E o filho? Fazemos o quê? Saímos perdoando, não fazemos isso? Muitas vezes o mundo todo pode virar as costas para ele ou para ela. Mas a mãe ou o pai vão testemunhar o quê? Fraternidade. Esse amor que Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso ele disse antes de ser preso. Por quê? Porque primeiro ele teve que dar o exemplo de como nos amou. Nos ama, mas ali, presencialmente. Quando chegou no final, quando ele estava para ser preso, ele disse, amai-vos uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Durante aquele período em que estiveram juntos. Mas eu não sou Jesus. Não? Espera ter um filho. A gente não é, mas a gente se esforça, não é? A gente ajuda, e compreende, e vai, e acolhe. E assim nós vamos construindo esse sentimento de amor. A família, ela é uma instituição divina, porque ela nos impulsiona a exercitarmos sentimentos que fora dela a gente diria o quê? Nem pensar, não vou investir nesse nível. Mas na família, há esse alta cota de investimento. Por quê? Por causa dos laços de família. Mas não é o nosso tema de hoje, embora seja muito interessante, os laços de família, voltemos aqui.
Versículo 5. Exatamente porque é muito difícil, os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos. Ou seja, Senhor, é difícil. Fala mais, por favor, alguma coisa sobre isso. Está muito difícil isso, Senhor. Fale mais, por favor. E no versículo 6, disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, o tamanho da fé. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa amoreira. Amoreira é uma árvore, né? Da amora. Desenraiza-te e seja plantada no mar, e ela vos obedeceria. Para termos este nível de fé, o que precisamos ser? Espíritos imperfeitos? Não temos esse nível de fé. Espíritos bons? Não sei. Mas com certeza, os puros têm esse nível de fé, não tem? Jesus multiplicou pães e peixes, parou uma tempestade, andou sobre o mar, curou todas as doenças, reanimou a filha de Jairo, reanimou Lázaro, voltou materializado para se revelar a todos nós. Ele tem esse nível de fé porque ele tem esse grau de pureza. Então a fé, ela é construída na medida do nosso progresso. A fé é construída. Se tivesseis fé, e ele sabe que não temos, ele não diz assim, se alguns tivessem, não, ninguém tem. Está aqui na Terra? Não tem. Espíritos imperfeitos. Okay? Ah, mas também tem os missionários, que são os bons, que estão reencarnados para nos ajudar, sim. Mas eu não sei se os bons fazem o que Jesus fez, porque Jesus é um espírito puro. Eu e o Pai somos um. O espírito bom não está nesse nível. Ok? Muito bem. Então, se nós tivéssemos a fé de um espírito puro, nada nos seria impossível, não é? Sabemos disso. Mas, para isso, temos todo um processo de progresso. Versículo 7. Qual dentre vós, tendo um servo que esteja arando ou apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, quando ele entrar em casa, voltando do campo, lhe dirá: vem depressa, reclina-te à mesa. Em vez disso, não lhe dirá: prepara algo para eu ceiar e, cingindo-te, serve-me até que eu coma e beba. Depois destas coisas, tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão ao servo porque fez as coisas ordenadas? Assim também vós, quando fizerdes tudo quando vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Vamos voltar? Agora que lemos tudo, vamos voltar. Início do versículo 7. Porque ele está falando aqui da falta de fé. Fé em quem? Fé em quem? Fé em Deus. Certo? Fé em Deus. Qual dentre vós, tendo um servo arando ou apacentando, quando ele entrar em casa, voltando ao campo, lhe dirá: vem depressa, vem para a mesa, como se a mesa estivesse pronta. Mas naquele tempo, e ainda hoje, o servo, quando chega, é chamado à mesa ou chamado para fazer e a servir o Senhor? Em vez disso, não lhe dirá: prepara algo para eu ceiar e, cingindo-te, serve-me, para que eu coma e beba depois destas coisas, ou seja, depois de eu comer e beber, tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão o Senhor ao seu servo porque fez as coisas ordenadas? Terá? O servo fez o que era para ele fazer. Veja, o Senhor da casa espera o que do servo? Que ele seja como o Senhor da casa? Quem é o Senhor da casa? É aquele que tem o servo e o servo serve. E o servo serve não por favor. Ele serve porque é isso que lhe cabe fazer. Simples assim. Então temos o Senhor e temos o servo. E é isso que ele diz. Acaso o Senhor
terá gratidão ao servo porque fez as coisas ordenadas? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Ora, isso é interessante, né? Servo inútil faz o que é ordenado. Como se fosse vai lá e faz isso, vai lá e faz, né? Ele faz o que é certo. O servo útil é o que faz da melhor forma, da forma fraterna, da forma sentida, da forma consciente da vontade que tem de fazer aquilo, não porque é ordenado, porque este é o servo inútil, faz porque é ordenado, ou eu sei quem é o meu Senhor. O servo útil é aquele que faz o que sabe que deve fazer. Estamos aqui falando de dever. Dever. Hoje se fala muito de direitos, mas Jesus está falando do dever. Reconhecemos a grandeza daquele a quem queremos servir. Ficamos felizes por poder servir. Não estamos fazendo favor nenhum a Jesus ou a Deus, estamos? Porque estamos, através do servir, estamos desenvolvendo as nossas competências morais. A nós interessa servir? A nós interessa muito servir. E cada vez que aprendemos a servir mais e melhor, progredimos. Estamos fazendo o que de especial? Exatamente nada. Ok? Nada. A providência divina não nos deve nada. Porque se fosse para cobrar quem deve, é melhor não pedir conta. É melhor não pedir conta. Porque nós recebemos muito mais ainda, porque somos como crianças. As crianças, nós não vamos exigir o que elas ainda não podem dar. Mas já vamos o quê? Já vamos, na medida em que elas crescem, se desenvolvem, pedir mais delas. Por quê? Porque elas têm condição. Então, isto é natural. Dever. O filho, meu filho, vai estudar. Ele está fazendo, mostra lá uma nota, poxa, tirou 10, olha que maravilha. Aí vem com aquela prova. O que eu vou ganhar, mamãe? Vai ganhar? Não é? Pensemos. Tirou 10 para quem? A mãe já terminou a escola. A mãe não precisa do 10 dele. Olha, eu vou te dar meu 10, não preciso. Já tenho lá, já passei, já tenho meu certificado, já concluí a escola. Pode ficar com seu 10. Não é interessante? Às vezes há essa falta de entendimento. Mas Jesus começa falando de fé. Quem é o meu Senhor? O que eu sou do Senhor? Eu sou filho, mas sou servo. Eu reencarnei para mostrar, não diria aquela música, um tanto quanto não nova. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor? Somos nós, reencarnados mais uma vez. Viemos aqui para mais uma vez, é dessa vez uma reencarnação diferenciada, porque nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita que nos dá uma visão tão mais lúcida do que Jesus nos disse, lúcida no sentido do nosso entendimento, que ainda é fraquinho, facilita. Não é? Conseguimos fazer essas pontes de entendimento que os espíritos nos trouxeram sobre a nossa existência, o nosso progresso, e tudo isso, então, ouvindo Jesus, aqui mesmo no início, não é? Quando ele fala dos escândalos, isto tem tudo a ver com reencarnação. Mono no pescoço, era melhor ser jogado ao mar do que ser o motivo do escândalo de alguém. Isso é pura doutrina espírita. Quer dizer, não é pura doutrina, mas a doutrina nos mostra tão claramente o que isso quer dizer. Acaso terá gratidão? Assim, porque... Vou repetir a frase, vou ler pedacinhos. Acaso terá gratidão ao servo porque fez as coisas ordenadas? Nós saímos do mundo espiritual, nós reencarnamos para realizar
aquilo com que nos comprometemos no nosso planejamento reencarnatório. Se nós estamos fazendo favor para alguém, nós estamos fazendo favor para nós mesmos, para o nosso progresso. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Muito bem.